As dúvidas são uma constante ameaça à fé de um cristão, servindo como obstáculos que podem levar a um enfraquecimento espiritual e emocional. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre os perigos das dúvidas e a necessidade de manter uma fé inabalável. Em Tiago capítulo 1, versículos 6 a 8, encontramos um alerta claro. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. A dúvida pode minar a confiança do cristão em Deus e em suas promessas, levando-o ao desespero e à incerteza. Um exemplo notável da Bíblia é o apóstolo Pedro. Quando Jesus andou sobre as águas, Pedro, cheio de fé, pediu para ir ao encontro de Jesus. Contudo, ao sentir o vento forte, ele duvidou e começou a afundar. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus capítulo 14, versículos de 30 a 31. Essa passagem não apenas ilustra a fraqueza humana diante das dúvidas, mas também a prontidão de Jesus em resgatar aqueles que clamam por Ele. Mesmo quando fraquejamos, Deus está disposto a nos levantar, como fez com Pedro, nos segurando firmemente para que possamos caminhar novamente com confiança. No contexto da psicologia contemporânea, as dúvidas e incertezas podem se manifestar como ansiedade, depressão e falta de propósito. A dúvida pode gerar um ciclo vicioso de autocrítica e desesperança, contribuindo para um estado mental debilitado. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, destaca a importância de identificar e desafiar pensamentos negativos, substituindo-os por crenças mais saudáveis e realistas. Para nos blindarmos contra as dúvidas e manter o foco nas promessas de Deus, algumas práticas são essenciais. Primeiro, estudo da palavra. Conhecer profundamente a Bíblia fortalece nossa fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos lembra: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Segundo, oração. A comunicação constante com Deus nos mantém conectados e nos dá forças. Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 7 aconselha: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Comunhão. Estar em comunidade com outros crentes nos encoraja e nos sustenta. Hebreus capítulo 10, versículo 25 exorta: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Meditação nas promessas de Deus. Manter nossas mentes focadas nas promessas divinas, lembrando constantemente das verdades bíblicas, nos ajuda a resistir às dúvidas. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Assim, mesmo em tempos de incerteza e dúvida, ao nos mantermos ancorados na fé, na oração, na comunhão e na meditação das promessas de Deus, encontramos força e direção para superar qualquer obstáculo que se levante contra nós. Deus é fiel e, como prometeu, nunca nos deixará nem nos abandonará.
Hebreus capítulo 13, versículo 5. Então, querido e querida amiga, quero falar diretamente ao seu coração sobre algo muito importante: as dúvidas que você tem enfrentado. Sei que as dúvidas podem surgir de várias formas e muitas vezes se apresentam como pensamentos negativos que parecem impossíveis de ignorar. Esses pensamentos podem levar a soluções perigosas e a uma espiral de desespero. É crucial entender que essas dúvidas não são apenas um problema psicológico. São espirituais que podem nos afastar de Deus e de suas promessas para as nossas vidas. Essas dúvidas e incertezas podem fazer com que nos sintamos inconstantes e vulneráveis como brinquedos nas mãos de Satanás, que usa esses momentos de fraqueza para nos afastar de Deus e nos levar à ruína. Jesus alerta Pedro sobre esse perigo dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para nos peneirar como trigo. Está em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Isso mostra que Satanás está constantemente tentando nos abalar e nos fazer cair. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, somos encorajados. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, mantenha-se firme na palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, aprendemos que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Estude nas Escrituras, medite nelas e permita que a verdade divina fortaleça sua fé. Também é importante estar em comunhão com outros crentes. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos lembra de não abandonar a nossa congregação, pois juntos podemos nos encorajar e nos sustentar na fé. Lembre-se, querido e querida amiga, Deus não quer que você viva em dúvida e medo. Ele deseja que você experimente a paz e a satisfação que vem de confiar nele. Clame a Ele, confie em suas promessas e rejeite as mentiras do inimigo. Deus é fiel e está sempre pronto para estender a mão e resgatá-lo de qualquer situação. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.